dia, boa tarde e boa noite. Está no ar mais um Vai Vendo Brasil especial Entrevista. E hoje, aqui ao meu lado, Ricardo Melão, candidato ao Senado aqui por São Paulo e hoje atual também deputado, não é mesmo, Ricardo? Seja muito bem-vindo aqui no Vai Vendo Brasil. Obrigado, viu, tio? Prazer estar aqui com vocês, o Vai Ver no Brasil. Já soube até que teve grupo de WhatsApp para o programa voltar, então parabéns aí pela iniciativa de vocês. Muito obrigado. E olha só, Jorge Ramos, Ricardo Melão, eu sei que você era um grande fã aí do Melão, né? João Melão Neto, ex-ministro do Trabalho, articulista do Estadão, jornalista e também comentarista, viu, tio? Colega de trabalho da Jovem Pan. Né? E foi aqui o precursor aqui do liberalismo, aqui, viu? Foi um dos primeiros a levantar a bandeira do liberalismo aqui no Brasil. Não é no estado de São Paulo, no Brasil. Então, infelizmente, recentemente o perdemos, né? Uma grande jovem, muito precoce, mas está aí o filho dele aí disputando o Senado. Ricardo Melão, muito bem-vindo. Você sabe que eu sou um grande crítico ao Senado, atual senador aí, o presidente, porque ficaram de cócoras, literalmente, ao Supremo Tribunal Federal, e o Senado, a gente bem sabe, que é o único instituto capaz de segurar os desmandos. E você agora sai candidato ao Senado. Como vai ser sua atuação no Estado de São Paulo, representando o Estado de São Paulo, junto ao Supremo? Perfeito. Aliás, muito obrigado por essa pergunta. Primeiro, também te cumprimentar, te agradecer aí pela referência feita ao meu pai, que infelizmente, como você mencionou, nos deixou aí há 2 anos, com 64 anos, jovem, né? Mas ele tinha uma diabetes tipo muito forte, que era uma doença que, felizmente, consumiu muito ele. Né? Então, mas, enfim, vamos falar de Supremo aqui. Olha, isso é uma coisa que eu invoco, e eu não vi ainda nenhum candidato colocar isso como prioridade na sua pauta ao Senado. Eu falei disso, inclusive, num dos programas de TV que eu fiz do horário eleitoral, mostrando que dos candidatos que lá estão, eu estou disposto a fazer essa fiscalização ao Supremo Tribunal Federal. E para poder fazer isso, a gente tem que ter senadores independentes. Quando eu falo independente, não é só ser independente e não ter o rabo preso com a justiça. Tem outros que não têm. Agora, e os seus colegas de partido? E o presidente do seu partido? Que é o teu cacique partidário que liberou o fundão para a tua campanha. Ele tem rabo preso? Você não vai receber uma ligação quando, por exemplo, que é uma das coisas que eu já me comprometi a retomar, CPI da Lava Toga. Como você mencionou bem, o Supremo hoje, e a gente tem, num Estado de Direito, a gente tem que ter um judiciário que julga, tem que ter um legislativo que legisla, e tem que ter um executivo que administra. Hoje é uma distorção de tudo. Você tem um legislativo que quer tomar conta do executivo e ter cada vez mais acesso a recursos do orçamento para eles decidirem para onde vai o dinheiro, ou seja, eles querem administrar. Você tem o Supremo Tribunal Federal, que age muitas vezes com ativismo político, que exacerba, e que acaba legislando, porque você tem um legislativo que se omite de legislar, que não quer entrar em temas polêmicos. E aí sempre acaba subindo e sobra para o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão que acaba se tornando uma lei de um assunto que deveria ser discutido pelos representantes da população. Então, retomar a CPI da Lava Toga, que inclusive o autor foi um colega meu, num programa que eu participei, do Renova BR, que é o senador Alessandro Vieira. Na época fiquei muito próximo dele, era um delegado lá de Sergipe que batalhou sempre contra a corrupção, e ele entrou lá com essa CPI, conseguiu o número de assinaturas necessárias, só que na última hora o que aconteceu? Alguns senadores atuaram ali, não sei se por pressão, forças ocultas, seja lá o que for, começaram a convencer outros a retirar a assinatura da abertura da CPI. Então, terrível isso. E era muito importante essa CPI para fiscalizar, investigar esses abusos do Supremo Tribunal Federal, porque hoje o nosso Supremo não tem uma corregedoria. Então imagina, no Estado de Direito, ter lá o Supremo exacerbando suas funções. Quando o Executivo exacerba suas funções, você vai ter lá a ação do Legislativo, do próprio Judiciário, através do Supremo. Agora, e os ministros supremos? Se eles cometem abusos, se eles vão além daquilo que a Constituição lhes permite, quem que vai exercer um controle?
deveria ser o Senado nesse caso. É o que está acontecendo hoje, né? A atual situação hoje exatamente reflete esse seu comentário. E aí o Senado tem que entrar em ação. Exatamente. E por que não entra? E aí veio uma outra proposta minha para permitir que isso aconteça. Fim do fórum privilegiado. Porque hoje os senadores que deveriam fazer essa análise, né, e essa investigação, essa fiscalização em cima dos ministros do Supremo, eles são julgados, né, pelo fórum privilegiado, na esfera criminal, pelos próprios ministros do Supremo. Sim. Ele é investigado, pelo ministro do Supremo, né, que autoriza a investigação em cima dele. O processo dele, quando vira um processo, depois vai ser julgado e etc., também vai para o Supremo, né, fica na mão do ministro Supremo, então acaba ficando aquela coisa, quem deveria fiscalizar também é fiscalizado pelo mesmo, a gente sabe que quando os dois têm alguma coisa ali a perder, é mais fácil entrar num acordo que um atirar contra o outro. Então, se acabar o fórum privilegiado, você vai ter, principalmente para deputados e senadores, ter pouquíssimas autoridades com isso, e de fato aquelas que precisam mesmo. Eu não acho que o deputado e senador tenha essa urgência a ponto de precisar disso. E você vê nos outros países do mundo, Supremas Cortes, pouquíssimos têm esse fórum privilegiado. Sim. Você vai ter um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte concentrada nas questões que são as suas questões principais, que é de proteger a nossa Constituição. Você vai ter um Senado independente para não deixar ele exacerbar dessa função. Sim. Né, e vai acabar com esse privilégio que eu entendo que não tem utilidade nenhuma. É um absurdo. Assim como o Jorge Ramos diz aqui, a verdadeira ditadura de toga, não é mesmo, Jorge? É um regime totalitário de toga de poucos ministros. Não podemos colocar a instituição Supremo como um todo, mas alguns ministros realmente eles atuam como ditadores de toga. Isso é lamentável, e o Estado de São Paulo, durante muitos anos, estava sem senador. Nós temos 3 senadores por Estado, mas, infelizmente, o Estado de São Paulo não teve representante à altura. Nós sabemos que o Senado é o representante direto do Estado junto à Federação. Né? E aqui, infelizmente, nós, durante esses muitos anos, nós não tivemos ainda senador. Espero agora, com essa infelizmente, é uma vaga só que nós temos nessas eleições, mas espero que essa vaga contemple o Estado de São Paulo como um todo, para não só para essas causas do Supremo Tribunal, de alguns desmandos de alguns ministros, mas também que represente verdadeiramente o Estado. Tá certo, Jorge. Acredito que é isso que a população espera. A grande maioria, muitas pessoas, acabam não entendendo de fato o trabalho de um senador. Muitas pessoas acabam, às vezes, por falta, às vezes, de entendimento, não têm o conhecimento da real função de um senador, né? E é isso mesmo que o senador tem que vir, tem que fazer, tem que observar e tem que fazer esse trabalho mesmo, porque senão a gente acaba virando refém, né? Mesmo da ditadura de toga, assim como nós já estamos. E você sabe por quê? Você falou, o Jorge levantou uma questão muito importante aqui, que é São Paulo nunca ter tido uma representação à altura. Sim. Eu parei para refletir isso, né? Que antes de político, agora só como político, mas como cidadão, uma coisa que sempre me invocou. Você fala, poxa, São Paulo é a maior potência da nação. A cada R$100 que o Brasil arrecada em tributos, praticamente R$40, às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas praticamente aí vamos colocar 40, que é uma média, R$40 sai aqui de São Paulo, de quem trabalhou produziu aqui em São Paulo. E quando chega ali, você fala, poxa, como é que São Paulo está sempre escanteada? Nunca vemos os nossos senadores atuando, exercendo protagonismo, enquanto em outros estados você vê isso aí sobrando, até demais. E sabe por que isso acontece? Fazendo uma reflexão. A gente nunca elege pessoas para ser senadores com perfil de fato para ser senador, ou talvez que queriam ser senadores. Pode reparar, a maioria dos perfis que nós elegemos é ou político, que já foi governador, já foi prefeito, já exerceu cargos altos. Obviamente, quando ele exerce um cargo desse, ele não vai querer voltar a ser deputado, ele vai achar muito pouco para ele, porque ele acha que ainda tem nome. Ele acaba recebendo o Senado com uma aposentadoria de luxo. Vai virar senador, você vai ficar 8 anos ali, aí fica sossegado, ele já vem com aquela coisa de, putz, é quase que uma aposentadoria. Porque não quer voltar para cá, esse medo, essa resistência, enfim. Ou simplesmente pessoas que foram ser candidatas ao Senado, mas não queriam inicialmente ser senadores. Não é que ele tinha dentro dele aquele desejo de eu quero ser senador justamente para fazer essas coisas que estão faltando. Não. É sempre alguém que iria ter sido governador. E essa eleição nós temos 2 casos. Um queria ter sido governador e o outro que
se planejou para ser vice-governador, até mudou de partido. E aí, na última hora, a composição política ali não deu, sobra o Senado de prêmio de consolação para ele. Aí ele vai lá e fala, vou ficar no senador, porque eu fico 8 anos de mandato, vou ter uma equipe política à minha disposição, vou ter salário, alguma visibilidade. E aí, a cada 2 anos, o que o cara faz? Vai ser candidato a prefeito, depois vai ser candidato a governador, e tudo isso por luxo de, poxa, eu volto para cá para o mandato, não preciso renunciar. E aí acontece isso que acontece com São Paulo sempre. Então a gente quer gente de um perfil diferente. A gente quer ser senador e cumprir os 8 anos de mandato. Tá certo, esse então é o seu objetivo. Com certeza, os 8 anos. Eu falo, tenho falado, é para cumprir os 8 anos, não sair para disputar nenhuma outra eleição, porque meu desejo é justamente fazer o papel de senador, porque eu, como paulista, fico muito invocado de ver que isso nunca foi feito direito. Exatamente, e a gente vê Ricardo Etioso, a gente vê essa situação. Ricardo Melão, ele se reelegeria deputado com certa tranquilidade. E aí saiu para uma disputa com feras, com pessoal que usa fundo eleitoral, com pessoal aí de carreirista, tudo, de certo modo até abrindo mão de uma candidatura de reeleição com tranquilidade, realmente para representar o Estado. Parabéns, Ricardo Melão. Obrigado, desejo muito sucesso e êxito a você. Eu sei que seu tempo está estourado e o nosso aqui também. Nós ficaríamos aqui por 2 a 3 horas falando, porque realmente é muito bom falar com pessoas que enxergam o país e o Estado de uma forma como tem que ser visto. A ideologia bate, né, Jorge? Exatamente. E sem contar que o Partido Novo é um partido praticamente 100% liberal e não usa recursos públicos. Vamos deixar agora para o Ricardo as considerações finais. Obrigado, Jorge. Obrigado, Tiosso. Prazer. Aliás, o Tiosso, descobri aqui que tem parentesco. Tem um parentesco aqui. Minha avó, por parte de mãe, é Tiosso. Estamos tentando descobrir ali qual que é a ligação. Já descobrimos agora isso. Grata surpresa. Né? Obrigado mesmo. Parabéns pelo programa, pela iniciativa, pelos pontos levantados. Como você mesmo colocou, eu sou a candidatura que não uso o fundão. Eu brinco que é o melão contra o milhão. Porque todos os adversários, né, que já foram, né, já tiveram aí outros cargos, outras funções, são mais conhecidos, todos estão usando milhões da campanha. Tem gente com 6 milhões, gente com 4 milhões, gente com mais 5 milhões. É muito dinheiro. O mínimo ali tem 2 milhões para gastar. E eu ali suado o dinheiro daqueles que realmente acreditam nessa proposta e sabendo que é difícil, né, que é uma luta árdua e difícil, mas que eu me comprometi porque realmente eu senti que, olha, alguém precisa fazer esse papel e para chegar lá e ser de fato um senador de verdade, tem que ser alguém com essas características. Ser independente, não ter rabo preso com ninguém, não ter ninguém no partido com rabo preso, saber exatamente qual é a função do senador, ter coragem para exercê-la e, de fato, ir lá exercer com toda a liberdade, isenção e coragem que é necessário. Fui deputado estadual, quem quiser conhecer o meu trabalho, tem ali no ricardomelão.com.br, ou pesquisa o nome no Google mesmo, tenta achar o que quiser, pesquisa dos outros, eu falo para a turma, só para pesquisar. Não precisa votar. Dá uma olhadinha antes. Né? Se não quiser votar, não gosto dessa ideia, da outra, prefiro o outro, não tem problema. Agora, dá uma olhada antes. Vê o que faz o senador, vê o que a gente já tem de experiência nisso, qual que é o nosso compromisso, nossa atitude. E relembrando, quem quiser de fato isso, um senador que represente, queira ser senador, com perfil diferente, vote 300, vote no Novo, vote Ricardo Melão. Tá certo, Ricardo, é um prazer ter você aqui hoje, sucesso para você. Obrigado. E olha só, fica o compromisso. Caso eleito, novamente, volta aqui no nosso programa. Volto aqui, se eu já trago minha avó. Não sei, tá difícil. Obrigado, isso feito aí. Valeu, tchau, gente. Eu dou as promessas já, ficar os 8 anos de mandato, assinar a CPI da lavatória e voltar aqui no Vai Ver no Brasil. Vai Ver no Brasil. Tchau, gente, até a próxima. Tchau.